Anestesia tradicionalmente significa a condição de ter a sensibilidade bloqueada ou temporariamente removida. Isso permite que os pacientes passem por cirurgias e outros procedimentos sem a angústia e a dor que experimentariam de outra maneira. A palavra foi cunhada por Sir Oliver Wendell Holmes em 1846. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e nós estamos no 21º episódio da segunda temporada deste podcast, fazendo reflexões acerca de filmes, minisséries, documentários, palestras, enfim, temas que nos levem a reflexões profundas, de autoconhecimento, reflexões sobre a vida. E essa semana muito especial, falando sobre esse filmaço que está no catálogo da Netflix, Escritores da Liberdade. Apesar de ser um filme de 2007, se eu não me engano, então já temos aí 13 anos, ou deve estar quase fazendo 13 anos, depende da época do ano que ele foi lançado, mas é um filmaço, nunca foi tão atual, né? Os temas que são abordados ali. E assim, ó, vamos deixar claro algumas coisas aqui. Esse filme, ele nos dá terreno, ele nos possibilita, né, inúmeras frentes de discussões, certo? Inúmeras. A gente consegue falar sobre racismo, a gente consegue falar sobre desigualdade social, a gente consegue falar sobre preconceito, a gente consegue falar sobre um monte de coisa. A gente vai navegar em alguns desses temas aqui, só que uma das coisas que eu quero deixar assim mais claro e mais que eu acho importante eu quero frisar, reforçar, não é porque às vezes a gente não vai aprofundar dentro de um tema ou dentro de outro, que determinado tema tem mais ou menos relevância, mais ou menos importância, tá, galera? Por favor, o nosso objetivo aqui é fazer reflexões e não é porque a gente não aprofunda. Nossa, mas o filme te dava terreno para você poder aprofundar nisso daqui. De repente não foi uma escolha. E o fato de, às vezes, não ter sido uma escolha não é porque é mais ou menos importante, certo? Nós vamos trocar uma ideia aqui sobre temas que são extremamente relevantes. E se determinados temas não forem trazidos para nossa reflexão aqui, não é por não ser importante ou por a gente não querer falar disso, não, nada disso. A gente vai escolher algumas das muitas possibilidades que esse filme nos traz para poder trocar ideia aqui, beleza? E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a questão dos anestesistas, que é uma parada que eu acho que com certeza absoluta você vai identificar alguns deles aí na sua vida. E se você não identificar hoje, que bom, talvez você já tenha conseguido minimizá-los ou silenciá-los na sua mente, ou pode ser que você enxergue muitos deles ainda aí, tendo talvez papéis, ou tendo um poder e uma relevância muito grande, e a gente vai conversar sobre a importância da gente aprender a identificar e silenciar. Vai casar muito algumas coisas que a gente vai conversar aqui hoje, e baseado principalmente nesse diálogo que eu trouxe pra gente poder refletir, com algumas coisas que a Brené Brown traz pra gente, né, dentro das peças de conteúdo dela, que foi o que a gente estava conversando na semana passada, do poder da vulnerabilidade, da coragem, e enfim, vocês vão conseguir entender no final dessa nossa reflexão de hoje, quem são esses verdadeiros anestesistas, o que fazem, onde andam, com quem se relacionam. Olha só, o que eu quero trazer aqui é uma fala hoje, o que eu quero trazer aqui é a conversa. Quando a Erin, né, a Miss Gruwell, foi aceita pela escola, enfim, já tá lá contratada, antes dela iniciar o trabalho dela, antes dela iniciar o ano letivo, ela vai lá para conversar com a Miss Campbell, que vai ser a chefe do departamento onde ela vai trabalhar. E elas estão conversando, a Miss Campbell entrega para ela a relação dos alunos, que ela vai dar aula, são mais de 150, né, 150 ou mais de 150 alunos, quais vão ser as turmas que ela vai lecionar. Aí a Erin já começa a falar para ela dos planos, olha, já montei aqui o meu plano de aula pro semestre, as coisas que eu vou querer abordar, algumas coisas que eu já pensei e tal, começa a conversar com a Miss Campbell, e é muito interessante
observar essa cena, onde a gente vê duas posturas de duas pessoas completamente diferentes, né? Posturas completamente diferentes em relação a uma mesma situação. Então, posturas completamente diferentes em relação a uma mesma situação. Vamos para a conversa. A Erin tá contando para Miss Campbell o que levou ela a ter essa vontade de ser professora. Então, ela tem essa vontade, ela gosta, E, gente, dá para ver, né? Ao longo do filme, talvez ao longo da sua vida profissional, você já tenha esbarrado muito com esses perfis, né? Daquelas pessoas que são apaixonadas pelo que elas fazem, que enxergam ali a missão, o propósito da vida delas atrelado àquilo ali que elas estão fazendo, e os que fazem só por fazer. Vou ganhar meu salário aqui, vou fazer. Tá pagando? Então eu faço. Então a gente consegue ver isso muito, né? E o tanto que isso é diferente. O tanto que é diferente. A Miss Campbell a Erin tá dividindo com a Miss Campbell os motivos pelos quais ela decidiu ser professora. E ela fala o seguinte: o meu pai, abre aspas, né? O meu pai participou do movimento pelos direitos civis. Quem não se recorda, né, os movimentos pelos direitos civis que aconteceram em diversos lugares do mundo, eles tinham muito esse cunho de, cara, queremos que todas as pessoas tenham os mesmos direitos perante a lei. Independente de raça, independente da cor da pele, independente da classe social, independente da religião, todas as pessoas devem ser tratadas iguais perante a lei. Nos Estados Unidos, esse foi um movimento que ganhou muita força relacionada à questão racial. Então, eliminar a busca pela eliminação da segregação racial da sociedade, e foi uma das faces que os direitos civis nos Estados Unidos tiveram muita força, né? Essa luta contra a segregação racial. E aí, ela conta, né? O meu pai participou ativamente dos movimentos pelos direitos civis. E eu me lembro, na época, quando eu assistia os movimentos pela televisão que estavam acontecendo em Los Angeles, porque o filme se passa em Los Angeles, né? E eu assistia pela televisão tudo que estava acontecendo em Los Angeles, e eu me lembro quando eu queria ser advogada. Eu queria cursar a faculdade de Direito. Só que teve um dia que ela parou, pensou, e ela refletiu o seguinte: meu Deus, ela fala, né? Meu Deus, se um dia eu estiver no tribunal defendendo um garoto, defendendo um jovem, a batalha já foi perdida antes. E eu acho que a verdadeira batalha, ela é travada em sala de aula, na escola, nesse exato ambiente aqui aonde nós estamos. Essa era a cabeça da Erin, da Miss G. E ela estava dividindo isso com a Miss Campbell. Nesse momento, a Miss Campbell, é interessantíssimo observar essa cena. Ela respira fundo, senta na cadeira, olha para Erin e fala o seguinte: bem, essa é uma frase muito bem pensada. Erin, eu acho que você é uma mulher admirável e inteligente, mas você é professora de primeira viagem. Aliás, você sabe como é que fala isso em inglês? Professora de primeira viagem? No canal do Telegram, a gente vai ver dentro desse contexto, dentro dessa cena, como que é essa palavra, como que é essa expressão. Professora de primeira viagem. Erin, você é uma professora de primeira viagem, né? Eu preciso, como chefe desse departamento, me certificar que você vai conseguir lidar com todos os desafios e com todas as dificuldades que nós enfrentamos aqui nessa escola. Então, assim, ali você já começa a perceber, você já começa a entender o que espera pela Erin ali naquele ambiente. Além de todos os desafios que ela vai ter que enfrentar enquanto educadora, enquanto professora, né, em relação aos alunos, muitos deles que apresentam uma história de vida extremamente desafiadora, delicada, complexa, né, que existem muitas questões ali, aquele emaranhado de questões para serem trabalhadas na lapidação da construção de uma pessoa, de um cidadão, de um ser humano, né? Tudo que precisa ali ser trabalhado em termos de tudo que muitas vezes foram referências que eles nem tiveram na vida e que vão precisar serem trabalhadas ali dentro daquele ambiente. E aí a gente vê que, além disso, ela ainda vai ter que enfrentar muitos outros desafios relacionados às pessoas que trabalham ali na escola, que inclusive são
gestores e chefes dela, né? Como, por exemplo, a Miss Campbell. E aí ela fala o seguinte, você é daqui? Ela pergunta, né, pra Erin. A Erin fala, sim, eu sou daqui, né, ali da região. É uma pena que você não estivesse aqui nessa escola há uns 2 anos. Porque essa escola, ela era um modelo, ela era referência aqui na região. E aí começou esse programa de integração. Então aqui a gente já começa a falar sobre esse mesmo assunto, onde a gente vai pegar os 2 pontos de vista. E aí a escola passou por um programa de integração e se tornou isso que se tornou hoje. O que é esse programa de integração? É um programa lá nos Estados Unidos, que é o School Integration, que é para que todos os jovens, todas as pessoas tenham acesso à educação de forma igualitária, né? Então, que todo mundo possa ter acesso de forma igualitária. E aí, a Erin vira para ela e fala assim, mas foi exatamente por isso que eu escolhi essa escola, por conta do programa de integração. Cara, olha isso. Olha isso. A Miss Campbell, na visão dela, a escola começou a ir ladeira abaixo, as coisas começaram a se perder ali dentro, o negócio virou samba do crioulo doido, perderam o fio da meada a partir do momento que o programa de integração foi iniciado. E a Erin queria muito trabalhar naquela escola por conta do programa de integração, porque ela acredita que a batalha, uma sociedade diferente se constrói a partir da educação. E se tem uma escola que está querendo promover isso, essa igualdade, era ali que ela gostaria de estar. E aí a gente começa a identificar os perfis de cada uma delas. De uma pessoa que quer abraçar a missão, que sente no fundo da alma dela que é aquilo que ela tem que fazer, ela se conecta com aquilo, e dá pra gente ver, né? A Erin, ela é apaixonada pelo que ela faz. Ela tenta a todo momento pensar em formas diferentes, num jeito diferente de levar o que ela acredita para aqueles alunos, de tocar aqueles alunos na alma deles, na essência deles. E ela é isso que ela quer fazer, porque ela acredita que vai ser assim que eles vão conseguir serem transformados de alguma forma. E a professora, a chefe do departamento, né, a Miss Campbell, ela não é isso que ela acredita. Ela acredita que, na cabeça dela, né, quem não quer ser educado, quem que tá chegando aqui porque tem que ser obrigado, porque tem que ficar separado mesmo, e agora virou isso daqui que virou depois que entrou esse programa de integração. A Erin é uma pessoa que tá muito afim de fazer a diferença, ou de fazer de um jeito diferente, de construir um cenário diferente, de construir uma realidade diferente. Mas ela começa a esbarrar com os pequenos anestesistas de plantão. Aquelas pessoas que, como diria Brené Brown, ao longo de tudo que a gente conversou na semana passada, que são as pessoas que estão sentadas e que querem continuar sentadas nos assentos baratos, que o preço é muito barato para poder estar ali. Não quero, não. Desafio não. Aqui na nossa escola, não. Aqui tá tudo bem. Aqui não é pra ficar trazendo um jovem problemático, não. E a Erin cara, vamos lá? Vamos pegar o pessoal aqui? Vamos mergulhar? Vamos mergulhar nessas vidas, nessas histórias? Vamos mergulhar nessa guerra que eles travam entre eles e no fundo, nós somos todos iguais. Viemos do mesmo lugar, voltaremos para o mesmo lugar, o porquê disso tudo, vamos fazer esse pessoal entender que pra gente avançar essas guerras, essas rixas, essas coisas de eu não gosto de você porque você é negro, eu não gosto de você porque você é branco, eu não gosto de você porque você é oriental, eu não gosto de você porque você é gay, eu não gosto de você porque... Vamos entender que tá todo mundo aqui, ó, que nós somos todos iguais e que pra gente poder fazer um negócio diferente lá fora, nós precisamos passar por cima das nossas diferenças e começar a seguir junto daqui pra frente. Mas isso é um grande desafio, né? O desafio, ele tá aí. Só que o que a Miss G decidiu, e aí isso é uma decisão, e aqui está a nossa grande reflexão de hoje. O que ela decidiu? Ela decidiu, e dá pra gente ver ao longo do filme que isso foi uma decisão. Né? E uma coisa maravilhosa, né, filha? Gente, estamos falando de um filme que é baseado em fatos reais. Isso é maravilhoso. Ela tomou uma decisão
Ela falou, beleza. Eu escolhi essa escola por conta do programa de integração. Eu acredito que a verdadeira transformação acontece aqui, a batalha ela é travada dentro de sala de aula. E se eu abracei essa missão para minha vida, eu abracei essa missão de vir aqui, de fazer diferente, eu não abro mão de cumprir essa minha missão, eu vou fazer o que precisa ser feito, independente dos anestesistas que estão aí de plantão. E ela decide fazer diferente. Do jeito dela, diferente. O preço é alto? Pra caramba. Pra caramba. Porque é você lutar contra todo um sistema que já está estabelecido para que as coisas rodem de um jeito diferente daquilo que você acredita que tem que ser. Mas ela ousou fazer de um jeito diferente. E aí a gente viu desenrolar tudo que a gente viu desenrolando no filme. Uma história linda, uma história de, no fim das contas, pra mim, Renata, a grande leitura que eu faço, amor. Amor por outros seres humanos, amor por aqueles jovens, amor pelo outro, amor pela profissão, amor pela missão dela e pelo senso de propósito que ela carregava dentro do coração. Quem tem isso, transforma, faz a parada de um jeito diferente e acontece. Quem não tem isso no coração, continua da forma como a Miss Campbell é. E da forma como o outro professor é, que nós vamos conversar também ainda ao longo dessa semana. Temos muito a conversar, muito a trocar de ideia. E a reflexão pra gente fazer é essa. O quanto você tem permitido que os anestesistas de plantão, aquelas pessoas que veem você querendo fazer diferente, as pessoas que estão nos cheap seats, nos assentos baratos, o quanto você tem permitido que essa galera te freie? Porque pode ser, imagina, né, se a Miss Campbell se a anestesia dela tivesse pego na Erin, na Miss D. Se a anestesia dela tivesse pego, ela não teria feito tudo que ela fez. Só que a anestesia não pega nas pessoas que estão verdadeiramente conectadas com a própria missão, com o senso de missão e de propósito. Não pega. A anestesia desses anestesistas de plantão aí, não pega. Não pega, sabe como? Sim, eles tentam aplicar anestesia, mas não pega. Se você não tá forte por dentro, se você não tá conectado, se o seu senso de propósito, de missão, do que você verdadeiramente quer fazer, se isso não tá fortalecido, a anestesia pega. E aí você vai ser paralisado, você vai ser brecado, você vai ser freado no meio do caminho. Você tem permitido isso? Ou você tá verdadeiramente conectado com aquilo que você quer fazer, que você sente no fundo do seu coração que você quer fazer. Essa é a reflexão de hoje, só pra gente começar essa semana maravilhosa. Tem muito mais coisa massa ao longo dessa semana pra gente trocar ideia, pra gente conversar, pra gente discutir aqui ao longo deste podcast. As dicas de inglês vão ser muito massa em torno deste filme. Te espero lá no canal do Telegram, galera da Expansão. Se você estiver assistindo esse podcast pelo YouTube, o link tá na descrição desse vídeo. Se não, na minha bio lá do Insta, ou então você vai pro YouTube, vai lá nos comentários e tem na descrição do vídeo, tem lá o link pra você participar também gratuitamente, certo? Te vejo pelo Instagram, @RenataSimõesYellowBlack, e Yellow de amarelo, Black de preto, tudo junto. Uma ótima semana pra vocês, galera. Uma ótima segunda-feira. Que vocês tenham um dia e uma semana incrível. A gente se vê por aí, pelas redes sociais e no episódio de amanhã. Um grande abraço e até lá. Tchau!